noite. Efésios capítulo 5. Estamos considerando e consideraremos hoje a partir, o foco aqui desse texto estará no verso 4, no final do verso 4, e a partir daqui nós olharemos para o assunto que o texto propõe e buscaremos entender esse texto. Nós iniciamos no domingo passado a exposição da sessão de Efésios, capítulo 5, versos 3 a 21. Pela graça do Senhor, iremos para o terceiro ano, estudando esta carta. Não temos pressa, não queremos correr com o entendimento desta carta, queremos mastigá-la, queremos realmente tirar dela ou absorver dela aquilo que a carta, aquilo que o texto apresenta para nós. E quando necessário, até mesmo reaprender. E como temos repetido, reaprender a viver. Por isso nós estamos considerando esta carta. Então nós iniciamos esta sessão do capítulo 5, versos 3 até o 21, e buscando facilitar a aprendizagem, seguindo o raciocínio do autor, evidentemente, nós dividimos o texto e começamos, no domingo passado, a considerar a primeira parte desta divisão, os versículos 3 a 7. Então, no primeiro momento, estamos olhando estes versos 3 a 7, sob um tema: o distanciamento da imoralidade. Esse é o tema desta sessão, do verso 3 até o 7, o distanciamento da imoralidade. Nós estamos observando que o viver do Evangelho depende do afastamento do pecado. E o primeiro ponto, já que estamos indo devagar nesta sessão, o primeiro ponto, nos versos 3 e 4, nos exorta ao desapego do inconveniente. Foi o foco de nossa mensagem no domingo passado. O desapego do inconveniente. Paulo apresenta um contraste terrível entre o que é imoral e santo, sendo o imoral comum aos que não são santos e jamais aceitável aos que foram alcançados pela salvação. Pelo menos deveria ser desta forma. É para ser desta maneira. Jamais aceitável. E Paulo está apresentando e mostrando por que não pode ser aceitável a imoralidade aos que são do Senhor. Imoralidade sexual, conduta obscena, promiscuidade, qualquer tipo de impureza e luxúria, cobiça, são impróprios para os santos. E é interessante, pelo lado negativo, que o mecanismo para a contaminação da alma, para a contaminação da pessoa, é terrivelmente bem elaborado. O sexo ligado à ganância, somado à insensibilidade do ganancioso, a insensibilidade do ganancioso a Deus, e, consequentemente, a sua insensibilidade às pessoas, estabelece uma insensibilidade moral. Fica como anestesiado à moralidade, como cego para ela. E cria uma permissão sexual em que as pessoas chegam ao ponto de achar que agradam a Deus ou que ele não se importa com a imoralidade. Daí o convívio de muitos daqueles que foram alcançados pelo Senhor, pela salvação, mesmo dentro da igreja, o convívio na igreja,
mas ao mesmo tempo o convívio com a imoralidade. Tal realidade, Paulo diz, não deveria sequer ser nomeada entre os santos, muito menos vivida, mas sequer nomeada. E no verso 4, Paulo, seguindo a mesma linha, ele apresenta obscenidade e conversa tola ou brincadeira vulgar, e afirma que estas coisas não têm lugar entre aqueles cuja tarefa é expor. Veja bem, a gente vai perceber essa exposição, essa exortação à exposição na sequência desse texto, do estudo deste texto, mas isso não deveria ter lugar entre aqueles cuja tarefa é expor a licença sexual e todas as outras formas de ganância através do evidenciar o evangelho. Não simplesmente por gritar e apontar os erros, porque isto toda e qualquer pessoa pode fazer, até aqueles que não são do Senhor, como fazem. E inclusive quando fazem, não há misericórdia. Não há motivação e a disposição adequada. Não simplesmente isso, mas expor a imoralidade, expor o que é errado através do seu modo de viver, através de sua conduta, de sua maneira de se relacionar com as pessoas. O santo desaprende a associar o bom humor com a linguagem obscena ou brincadeiras imorais que depreciam o próximo e não edificam ou ministram graça aos outros. É completamente condenável esse tipo de conversa. É completamente condenável a conversa sem o propósito de edificar, como Paulo já escrevera no capítulo anterior. Que tudo que sai da nossa boca deve edificar o próximo, de acordo com a necessidade. Efésios 4, verso 29. Então, aquele que tem a palavra de Deus em seu coração, sempre temperará seu discurso, porque a graça de Deus no coração redunda em graça nos lábios. E então nós temos o próximo ponto. O distanciamento da imoralidade, no desapego ao inconveniente, vimos isto, e agora no apego às ações de graças. É o contraste que Paulo apresenta. O distanciamento da imoralidade no apego às ações de graças. Paulo termina o verso 4 dizendo: antes, pelo contrário, ações de graças. Pois bem, nós vamos primeiramente fazer um apanhado, um breve apanhado bíblico para entender e para tentar definir, compreender à luz das Escrituras, já que Paulo aqui está neste verso simplesmente citando o contraditório, mas como você observará posteriormente, ele apresenta as ações de graça em toda a sua carta. Então, no primeiro momento, vamos fazer um apanhado bíblico, e eu vou convidar você, fiz questão, tomei a decisão de não apresentar esses versos no PowerPoint, no projetor, para você acompanhar e marcar, se necessário, em sua Bíblia, esses textos. E depois nós vamos voltar para o texto, e voltar para a carta de Paulo aos Efésios, para a aplicação que Paulo faz, e finalmente a aplicação para a nossa vida. Então, o que são ações de graças? Pois é isso que Paulo está dizendo que deve acontecer, deve existir. Ele está dizendo nada de imoralidade, antes, ao contrário, ações de graças. Então, as ações de graças se levantam
contra a imoralidade, não compactuam com a imoralidade, seja através das ações ou da própria fala. O que são ações de graças? Uma breve observação antes das Escrituras. Quando nós consideramos o desenvolvimento desta expressão, ações de graças, na própria língua em que Paulo escreveu, desde os seus primórdios, nós descobrimos que já existia uma associação ao contexto cultural. Esta expressão, ao longo do entendimento da língua em que fora escrita, traz esta concepção, esta ideia, este entendimento de que quando se fala de ações de graças, está de maneira direta se falando de uma manifestação cultural, o que implica diretamente em exaltação, dentro da história grega, fora das Escrituras, em exaltação aos deuses, por algo recebido, por algo apropriado, visto como apropriado, que as pessoas recebiam dos deuses. Né? Então, daí as ações como resposta, revelando gratidão por meio dos sacrifícios das pessoas. Algo dirigido aos deuses, no entendimento deles, que revelava, que dava um testemunho da pessoa, que servia como testemunho de que ela estava sendo agraciada, mas que apontava para eles. Pois bem, isto nós vemos na história. Mas o que vemos nas Escrituras? Nas Escrituras, o Senhor exorta o seu povo à prática de ações de graças. Não é verdade? Você consegue se lembrar de textos em que o autor está exortando as pessoas às ações de graças? Eu separei alguns, somente alguns, e eu quero que você me acompanhe nesta leitura. Então vamos lá, vamos para o Novo Testamento, primeiramente. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos fazer duas leituras em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Apesar da forma um pouco diferente, mas a ideia é exatamente a prática de ações de graças. 2 Coríntios 2, 14 diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Um pouco mais adiante, ainda em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 15. Algo semelhante, graças a Deus pelo seu dom inefável. E não é simplesmente gratidão o que está sendo proposto aqui, mas ações de graças. Atitudes que revelam a graça recebida e que revelam o Senhor da graça. Vamos para o texto em que estávamos, Efésios 5, agora veja o verso 20. Não mais o 4, mas o verso 20. Paulo vai dizer: dando sempre graças por tudo a nosso Deus em Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um pouco mais adiante, Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7. Diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A mesma linha daquilo que o próprio apóstolo Paulo afirma na sua carta aos Efésios: desenvolvei ações de graças. Seja conhecido pelas ações de graças. Muito bem,
Ainda aí em Colossenses, capítulo 3, verso 17, estamos só pegando alguns textos. Ele diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E não só, aqui não se destaca simplesmente a palavra graça, mas a ação que Paulo se refere. Esta é a ideia. Tudo o que fizerdes, fazei-o em nome do Senhor, fazei-o voltado para o Senhor. Ainda aí ao lado, em Colossenses capítulo 4, verso 2, ele diz, é uma expressão muito interessante, Paulo diz: perseverai na oração, e eu gosto dessa parte, vigiando com ações de graças. A ação de vigiar por meio das ações de graças. De alguma forma, isso contribui para a nossa vigília, para o nosso cuidado. Um pouco mais adiante, 1 Tessalonicenses, o penúltimo texto, capítulo 5, veja o verso 18. Paulo diz, terminando a sua carta aos Tessalonicenses, 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E finalmente, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. 1 Timóteo 2:1 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, esta prática é ensinada abundantemente no Novo Testamento. Mas não é exclusiva ou exclusividade para a igreja. Nós vimos os textos que são direcionados à igreja, ou a quem está no ministério da igreja, no caso de Timóteo. Mas não é exclusividade da igreja. Talvez você ouça ou leia alguém afirmando que a prática de ações de graças é abundante no Novo Testamento. Se a pessoa quer dizer que a expressão específica, o termo ações de graças, é abundante no Novo Testamento, ela está correta, em comparação com o Antigo Testamento. Mas não é exclusividade este ensinamento e exortação no Novo Testamento para a igreja, pois no Antigo Testamento está enraizada na compreensão e nas atitudes do povo de Deus. Por exemplo, na compreensão de que tudo que temos e realizamos de bom vem do Senhor. Vamos ver dois textos. Veja Salmo 113. Salmo 113. Um pequeno salmo. Olha o que ele diz. E depois você pode já procurar Isaías 26, verso 12. E vamos fazer uma ponte aplicativa entre o Antigo e o Novo Testamento. Então veja o Salmo 113. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado,
para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, e por isso, aleluia. O Antigo Testamento está repleto de textos assim. Nós temos vários salmos desta forma, que olham para o Senhor e que louvam ao Senhor e são gratos ao Senhor pela ação do Senhor e compreendem que aquilo que as pessoas, aquilo que o povo recebe, ou aquilo que o povo tem de bom, aquilo que vem como graça sobre eles, como bênção sobre eles, tem uma origem definida. Não é a sorte ou qualquer outra coisa, é o Senhor. Aí veja Isaías 26:12, para resumir o restante dos textos. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Que coisa maravilhosa, que compreensão. Nós encontramos esta mensagem no Antigo e no Novo Testamento, e você vai perceber isso na sequência. Todas as nossas obras, tu as fazes por nós. As fazes por nós. É o Senhor a fonte, não só da ação, como do resultado desta ação. Então, veja, não é exclusividade no Novo Testamento as ações de graças que se voltam para o Senhor. Não é exclusividade para a igreja. Está repleto. Esta mensagem revelada está repleta no Antigo Testamento através da compreensão e do viver das pessoas, do povo de Deus. Algumas vezes, ou talvez na maioria das vezes, não como um ensino sistemático de alguém ensinando o outro e falando sobre isso, mas como algo revelado através do exercício da vida, do exercício do aprendizado e testemunhado pelas pessoas, a sua compreensão. Logo, quando Paulo e outros autores do Novo Testamento expressam essa compreensão, exortando os leitores às ações de graças, eles estão refletindo o aprendizado obtido na história de Israel, obtido no conteúdo já compartilhado por Deus no Antigo Testamento. Então veja comigo, 2 Pedro 1, verso 3. Só para exemplificar fora de Paulo, porque nós lemos todos os textos em Paulo. Então, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante, Pedro diz o seguinte, já acharam? 2 Pedro 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto,
esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que texto! Esse texto, inclusive, desenvolve o coração do que seria ações de graças. A semelhança do Antigo Testamento, ele tem uma estrutura semelhante aos textos encontrados no Antigo Testamento e que revelam a essência de ações de graças. Toda virtude que produz vida vem do Senhor. É o que ele afirma no verso 3. Tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que vale a pena, tudo que nos capacita, tudo que abençoa, vem do Senhor, tendo-nos como alvo de sua misericórdia. E compreendendo então a fonte e a bondade de Deus, devemos reagir, é o que Pedro diz, revelando gratidão com atitudes que demonstrem que fomos alvos de sua ação e que recebemos com o coração aberto, decidindo agir à sua semelhança. E veja que ele faz na mesma ideia do que Paulo também faz. Ele logo começa dizendo que nós recebemos do Senhor tudo que é bom. E então, quando se volta para nós, ele diz que nós devemos, no verso 4, nós devemos ser coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. É como Paulo está construindo o seu argumento, o seu raciocínio em sua carta aos Efésios e no texto que nós estamos observando, livrando-nos da imoralidade, distanciando-nos da imoralidade, das paixões que há no mundo ou que são comuns no mundo. Devemos viver a natureza divina, compartilhando aquilo que vem do Senhor e então desenvolvendo isso em nossa vida. É por isso que Pedro faz esta ligação, visto que pelo seu divino poder, no verso 3, ele faz o contraste, ou aliás, a comparação com por isso mesmo, vós, no verso 5. Por isso mesmo, visto que nós recebemos do Senhor todas estas coisas, visto que esta é uma realidade na nossa vida, então ele diz no verso 5, por isso mesmo, vós. Ele então olha para os seus leitores e diz, já que foram alvos da ação do Senhor, precisam reagir adequadamente. E para isso precisam se distanciar do pecado e viver aquilo que o Senhor ensina. É a mesma coisa, voltando para Efésios. Por isso Paulo faz o contraste. Ele diz no verso 3, a imoralidade, eu estou resumindo, nem sequer se nomeie entre vós. Antes, pelo contrário, ações de graças. Meu irmão, minha irmã, a ideia é bem simples. Nossas ações devem refletir aquilo que recebemos do Senhor. E vou especificar para você. Ele não está dizendo nossas ações na igreja, nossas ações quando no ministério da igreja devem refletir a Cristo, devem refletir ao Senhor. Não, a ideia é nossas ações no nosso viver. Isto inclui tudo. Absolutamente tudo.
nossa casa, nosso trabalho, nosso local de estudo, a rua, todos os lugares, todas as pessoas, todos os convívios, nossas ações devem refletir aquilo que recebemos do Senhor. E não somente isso, mas prioritariamente, nossas ações devem refletir o próprio Senhor. Essa é a ideia, a direção prioritária das ações de graças. O Senhor é adoração, não é só seguir regras, não é ser só correto, não é simplesmente não ser chamado a atenção, não é tirar um 10 junto às normas, é adorar ao Senhor. Por isso se aplica a toda a nossa vida. Qual é a aplicação que Paulo faz no texto ou na sua carta? Então, perceba que ações de graças, diante desse entendimento, é bem mais abrangente do que direcionar uma oração de gratidão ao Senhor por algo recebido. Não confunda e não resuma ações de graças a uma oração de gratidão. Mais especificamente, olhando para aquilo que Paulo Paulo escreveu, isso implica ações de graças, eu vou aqui trazer algumas ênfases. Em primeiro lugar, ter consciência do que somos e de quem Deus é, e ainda do que recebemos dele. Esta é a primeira coisa necessária. Sem isso, não há ações de graças. Não há ações de graças consciente, como culto, como adoração. Então, a primeira coisa é ter a consciência do que nós somos e de quem Deus é, e ainda do que nós recebemos dele. Por isso, Paulo, estamos na carta dele, por isso, Paulo escreveu, eu quero recordar com vocês, no capítulo 2, versos de 8 a 10, temos repetido bastante, especialmente o verso 10, ele escreveu, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu poderia facilmente fazer uma substituição aqui que estaria completamente em sintonia com o que Paulo escreve em sua carta. Por exemplo, eu vou fazer essa substituição para você entender. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para ações de graças, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas essa consciência de que nós recebemos do Senhor todas as coisas, a começar pela salvação, ela não vem de nós, é dom de Deus, a salvação. E isso porque, como ele já afirmara nos versos anteriores do que foram lidos agora, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, enterrados e encerrados no sistema que há no mundo, coordenado por Satanás, e que cria um ambiente propício para o pecado, para a imoralidade. Até aquilo que não teria sentido natural com a imoralidade é usado para redundar em imoralidade. Então, ter consciência de que nós, da nossa limitação, da nossa origem, da nossa realidade pecaminosa e da santidade de Deus, da graça de Deus, da soberania de Deus, da bondade dele para conosco e daquilo que recebemos dele, a começar pela salvação, é fundamental para ações de graças.
A segunda ênfase que Paulo estabelece, assumir a vocação de viver uma nova realidade, tendo o Senhor Jesus Cristo como referência. É exatamente isso a que Paulo se refere em toda a sua carta. Vamos ver alguns textos, capítulo 4. Veja aí comigo, versos 20 a 24, para recordarmos. Ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha o verso 32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. A partir do momento que compreendemos a graça de Deus manifestada em nossa vida, através da salvação em Cristo, um presente de Deus, sem merecimento algum, sem nada para dar em troca. A partir do momento que entendemos o porquê deste presente, devido ao que somos, então devemos assumir a vocação de viver uma nova vida, tendo o Senhor Jesus Cristo como referência. E por último, paralelo a isso, assumir o abandono do estilo de vida comum, compartilhado por todos os que estão fora de Cristo, como algo normal e desejável. Ilustrada nos versos 3 e 4 do capítulo 5 pela imoralidade, seja nas ações ou na fala. Se por um lado temos que assumir uma nova realidade em Cristo, por outro lado, isso não vai acontecer devidamente, sem que abandonemos ou nos distanciemos do que é comum para os que não estão em Cristo, sem que nos distanciemos da imoralidade. Paulo contrasta toda a ação imoral às ações de graças. Antes, pelo contrário, ações de graças. Qual é a aplicação disso para nós? Como que isso se aplica à nossa vida? Hoje, no tempo em que vivemos, lá nos ambientes em que você vive, se relaciona. O que podemos oferecer a Deus como gratidão do que recebemos? Veja, a única resposta aceitável, à luz das Escrituras e à luz da carta de Paulo aos Efésios, a única resposta aceitável: nós mesmos. Não pense que Deus se contenta e recebe com uma adoração, estando satisfeito, se dando por satisfeito no que diz respeito a você. Não pense que Ele simplesmente se contenta como se a sua resposta, o que você pode oferecer a Deus como gratidão, seja participar dos cultos na igreja. Ou dar os dízimos e as ofertas e a promessa de fé. Ou exercer alguma função na liderança da igreja. Ou participar de algum ministério local, da igreja local. Ou simplesmente alguma prática moral
Não falar palavrão. Não fofocar. Ou então não denegrir a imagem de outros. Ou coisa semelhante. Todas essas coisas estão no pacote. Mas a única coisa que o Senhor espera de mim e de você, como resposta àquilo que o Senhor fez e continua a realizar em nosso favor, somos nós mesmos. Deus espera você. Deus espera a sua vida. Veja, e eu quero propositalmente mostrar isso fora do texto que nós estamos para concluir. Veja a conclusão do salmista. Vá para o Salmo 116. Quero fazer isso para mostrar a ideia de ações de graças que nós observamos agora, especialmente no Novo Testamento. Veja a conclusão do salmista, Salmo 116, a partir do verso 12. Salmo 116, verso 12. Diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Verso 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Que darei ao Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito para comigo. Esta é a compreensão do povo de Israel no Antigo Testamento, daqueles que amavam ao Senhor e se achegavam ao Senhor. Que darei? O salmista diz: sacrifícios ao Senhor, como ações de graças. Mas veja, eu quero concluir com a compreensão, então, de alguém que você conhece muito bem e num texto muito conhecido, mas talvez não tão compreendido assim. Perceba a compreensão de Davi do tipo de sacrifício que agrada ao Senhor e que Deus espera de todos os seus. Abra sua Bíblia no Salmo 51 e nós vamos concluir com uma rápida observação deste salmo. Salmo 51. Vamos ler aos poucos, então preste atenção no que eu vou falando e então na leitura, para você compreender o que está diante de seus olhos. Davi está, não leia agora, olhe para mim. Davi está diante do Senhor em busca de restauração. Este salmo foi escrito após seu arrependimento, quando Natã, o profeta, o confrontou, enviado pelo Senhor. Pelo seu pecado, ou por sua série de pecados imorais, a começar pelo adultério com Batseba. Então Davi está aqui diante do Senhor em busca de restauração. Ele compreende que se afastou da vontade do Senhor devido à prática do pecado. Que tipo de pecado? Imoralidade. Veja os versos 2 a 4. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado,
pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi sabe que pecou contra o Senhor. Sim, ele pecou contra Batseba. Sim, ele pecou contra seu marido. Sim, ele pecou contra o seu povo, contra as pessoas de seu povo, contra a sua família, contra seus filhos. Ele pecou contra uma série de pessoas. Mas acima de tudo isso, aliás, não só acima, mas ao pecar, a razão que afirma que pecou contra essas pessoas, a razão que torna isso em pecado, é porque ele pecou contra o Senhor. Ele se afastou do Senhor. Ficou como um cego, surdo, insensível diante de suas ações. O homem segundo o coração de Deus, completamente insensível. O homem que ensinou o seu filho, Salomão, a buscar a sabedoria, a buscar o Senhor, a temer ao Senhor, estava completamente frio para com as pessoas. Simplesmente preocupado em satisfazer o desejo do seu coração, plantado por sua natureza pecaminosa. Arrependido e retomando sua relação com Deus, Davi reconhece sua condição pecaminosa. Então, verso 5, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele tem noção disso. Ele tem noção de que estas coisas aconteceram por causa do pecado. E agora está arrependido, e é bom recordarmos que Davi foi despertado por Deus ao arrependimento, pois ele estava, como eu afirmei, dormindo na imoralidade, completamente insensível, e precisou que o Senhor enviasse Natã, um profeta, e repreendesse Davi, para que ele caísse em si, para que ele assumisse falência, quebrantamento, e então voltasse a agir como o homem que se acostumara a adorar o Senhor, derramando o seu coração, a sua alma, diante do Senhor, a ponto de escrever um salmo como este, sem nenhuma vergonha de expor o seu pecado. Davi sabe que Deus requer mudança no coração e na atitude, e está disposto a exercê-las. Veja os versos 7 a 10. Ele diz: purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sabe o que Deus deseja. E ele está então disposto a exaltar o Senhor através do seu viver. Versos 12 a 15. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. E ele o fez. Não só disse que estava disposto a fazer, mas o fez, e a prova disso é que nós estamos hoje lendo o seu salmo, em que ele reconhece o seu pecado. E arrependido, volta-se para o Senhor. Davi está pronto para ações de graças. Isto é,
Ele está pronto para sacrificar ao Senhor em adoração. Porém, perceba que tipo de sacrifício, ou o que é sacrifício para Davi. Veja os versos 16 e 17, finalmente. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. O salmista diz lá: que farei? Que darei ao Senhor pelos benefícios que me tens feito? Sacrifícios de ações de graças. Não é simplesmente ir ao altar e colocar um sacrifício, ou vir ao altar e colocar algum tipo de oferta, alguma coisa, ou não é simplesmente isso. Sacrifícios de ações de graças é um coração falido. Falido de seu próprio senhorio. E completamente pronto a seguir o Senhor, a aprender do Senhor, a amar o Senhor e a viver, vamos repetir, e reaprender a viver da forma que o Senhor ensina em seu Evangelho. Meu irmão, minha irmã, a única coisa que serve como verdadeira adoração ao Senhor é o nosso viver, revelado por nossas ações, demonstrando a todos os que convivem conosco que Cristo vive em nós. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso não faz sentido. Preste atenção. Por isso não faz sentido conviver com a imoralidade. Deus não se agrada e não é complacente com a imoralidade. Por isso não faz sentido conviver com ela, assim como com a mentira, com a avareza, com a indiferença, com a amargura, com a cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, ausência de perdão, obscenidade, conversa tola ou brincadeira vulgar. Tudo aquilo que nós aprendemos na carta de Paulo aos Efésios. Nossas ações e palavras devem apontar para Deus, revelando a enorme diferença que Cristo faz em nossa vida. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem a conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. É assim que você tem vivido? Adorando ao Senhor? Feche seus olhos e responda ao Senhor. De nos rendemos com tudo que temos, os conceitos, o corpo, a emoção, a esperança, o temor e a razão.
que somos frágeis. É pequeno nosso entender, limitada a nossa visão, mas tu és justo, eterno e imutável. Tua promessa é viva e inquebrável. Tu és soberano, fiel, verdadeiro, infinito, papai, companheiro. Tu és o Deus que dá sentido à vida e plenifica a alma colhida. A fonte de água que nos sacia. Dependemos de ti, ó Senhor. A ti nos rendemos, com tudo que temos, os conceitos, o corpo, a emoção, a esperança, o temor e a razão. Reconhecemos que somos frágeis. É pequeno nosso entender, limitada a nossa visão, mas tu és justo, eterno e imutável. Tua promessa é viva e inquebrável. Tu és soberano, fiel, verdadeiro, infinito, papai, companheiro. Tu és o Deus que dá sentido à vida, plenifica a alma falida. A fonte de água que nos sacia. Dependemos de ti, ó Senhor. Dependemos de ti,